A Justiça deu uma resposta firme contra essa pretensão absurda. Ainda, e eu sei disso, um caminho pela frente. Mas eu espero que a solidez desse julgamento sirva como um freio à perseguição absurda que eu e minha família sofremos desde o início deste mandato. Olá, seja muito bem-vindo ao Clipagem de Notícias. Se inscreva no canal para ficar sempre muito bem informado e receber todas as atualizações. E no vídeo de hoje vamos falar da vitória de Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O TRE rejeitou neste dia 9 de abril a cassação do senador do União Brasil. O placar final foi de 5-2. Não bastasse considerar o aporte patrimonial desmedido para se utilizar a expressão extraída da Justiça do TSE, é preciso reconhecer que tais valores custearam despesas que não são acessíveis à maior parte dos outros candidatos, tais como carros blindados, segurança ininterrupta, avião particular, o que extrapolou muito os critérios do candidato médio. No presente, eu não conheço candidato médio que tenha à disposição ao Senado Federal avião para qualquer percurso dentro do estádio. Não conheço candidato médio que sempre teve à sua disposição carro blindado. Eu quero crer que eu não me lembro de ter candidato no Paraná utilizando carro blindado, inclusive. É muito menos segurança pessoal e ininterrupta pago com dinheiro público. Nesse diapasão, reconheço a ocorrência de abuso de poder econômico na pré-campanha dos investigados, tendo em vista o desequilíbrio na disputa eleitoral em razão do excesso das despesas realizadas, as circunstâncias do caso, ou seja, a ingestão de quase R$1 milhão na pré-campanha, valor em nada moderado que reveste de gravidade suficiente para a configuração do abuso, bem como para a consequente cassação do mandato de senador da República. Convirjo com o entendimento do desembargador eleitoral José Rodrigo Sade, quando aponta que há provas nos autos apenas da atuação e participação de Sérgio Moro e Luiz Felipe Cunha, não havendo provas de que o investigado Ricardo Guerra tenha de algum modo concorrido para as condutas abusivas, sendo apenas beneficiário de condutas alheias. E como bem transcreveu o desembargador, seguindo o parecer da Procuradoria, as iniciais sequer imputaram ao segundo suplente qualquer ilícito. Demais imputações, daqui eu passo a refutar as outras imputações dos pedidos constantes na inicial. Os investigados ainda apontam que, nas suas petições iniciais, alegações finais, a ocorrência de outras ilicitudes, a saber, infração do 30A, pela ocorrência de arrecadação e gastos irregulares, ou em desacordo com a legislação, abuso de meios de comunicação e a ocorrência de corrupção, lavagem de dinheiro e caixa 2. Neste ponto, convirjo com o eminente relator e os demais embargadores que me antecederam para julgar improcedentes as imputações feitas pelos investigantes. Apenas ressalvo meu entendimento em relação a crimes apontados ao longo das peças processuais. Com razão, o relator quando aponta que a ação de investigação eleitoral não é meio próprio para apuração e punição de práticas delituosas. É verdade que a instauração de apuração criminal pode ser feita de ofício ou mediante requisição judicial ou mesmo através do Ministério Público, nos termos do artigo 5º do Código de Processo Penal. Mas o fato da autoridade corregedora ou mesmo da Procuradora-Geral não terem determinado tal providência até o presente momento não afasta a possibilidade das partes se representarem pela instauração em instância policial adequada. Portanto, apesar dos investigados não terem legitimidade para a postura de ação penal, uma vez que o titular da ação penal pública é o Ministério Público, essa premissa do relator afasta qualquer pedido dos autos. A instauração de investigação de crimes eleitorais não se confunde com oferecimento de denúncia, pois aquela pode ocorrer de ofício pelas autoridades ou mesmo em decorrência de pedido de cidadão. Feitas essas ressalvas na fundamentação, acompanho meus eminentes pares que me antecederam para julgar improcedentes os demais pedidos que extrapolam o abuso de poder econômico, ao qual voto pela parcial procedência. Então, senhor presidente, chegando ao dispositivo, meu voto, então, em conclusão, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, julgar parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta para reconhecer a prática de ato de abuso de poder econômico revestido da gravidade suficiente para impor a cassação dos mandatos de Sérgio Fernando Moro, Luiz Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra. 2. Declarar a inelegibilidade de Sérgio Fernando Moro e Luiz Felipe Cunha por 8 anos nos termos do disposto no artigo 22, inciso 4º
da Lei Complementar 6490 e determinar a realização de novas eleições a serem convocadas de maneira oportuna pelo TSE. Esse meu voto, senhor presidente, que eu submeto à análise dos meus pares. Tendo que, se esse montante de R$ 5.519.154 tivesse sido empregado integralmente na campanha eleitoral, nem mesmo naquele contexto, o abuso de poder econômico seria configurado, diante da magnitude de uma eleição para o Senado e do percentual em que os valores superaram o teto máximo. Importante destacar que os candidatos não estão obrigados pela legislação eleitoral a prestar contas para o período da pré-campanha, de modo que não é possível constatar se os demais concorrentes ao cargo de senador pelo Estado do Paraná, eventualmente, não realizaram despesas superiores a este montante nas suas pré-campanhas. Como se verifica, Sérgio Moro foi eleito com R$ 1.953.188, 953.188 votos, correspondendo a 33% do eleitorado. O candidato não eleito Paulo Martins atingiu 1.697.962 votos, correspondendo a 29% do eleitorado. E o candidato Álvaro Dias conquistou 1.396.089 votos, correspondente a 23%. Logo, não se pode concluir que os valores empregados na pré-campanha foram hábeis a desequilibrar o pleito, pois os votos obtidos pelos 3 primeiros colocados ao Senado do Paraná foram muito próximos em termos percentuais. De acordo com o já exposto, para a configuração do abuso de poder econômico, não se exige prova do critério quantitativo, qual seja a eventual diferença de votos entre o candidato eleito para determinado cargo e os não eleitos. Entretanto, a proximidade dos votos obtidos, em conjunto com os demais elementos dos autos, pode sim demonstrar a inexistência de desequilíbrio na disputa. Ainda que não se trate de argumento mensurável, no caso em análise, não se pode ignorar o prestígio que o investigado Sérgio Moro já experimentava no estado do Paraná, sendo personalidade de renome no Paraná e no Brasil, sendo certo que muitos dos votos conquistados, sobretudo na cidade de Curitiba, não decorreram da pré-campanha, muito menos da campanha eleitoral, mas da sua atuação na Operação Lava Jato e no Ministério da Justiça. Concluo, assim, que o valor despendido pelos partidos políticos à pré-candidatura de Sérgio Moro não configura abuso de poder econômico, uma vez que não transbordou os limites do razoável com potencial de causar desequilíbrio entre os candidatos e a lisura do pleito. Registro que, diante de tantos posicionamentos dos eminentes pares que me antecederam, quanto à análise de quais gastos podem ser considerados como da pré-campanha de Sérgio Moro, tenho que as provas dos autos não são claras e convincentes para a configuração do abuso do poder econômico. Lembrando que é vedada a conjectura e a presunção de encadeamento de fatos que possam levar à cassação de mandatos eletivos. Desse modo, no meu entender, deve este Tribunal Regional Eleitoral aplicar o princípio indúbio pró-sufrágio, privilegiando a escolha do eleitor paranaense. Em estrita observância ao regime democrático de direito, cuja proteção é a mais alta atribuição da Justiça Eleitoral, com a máxima vênia aos votos divergentes, acompanho o relator e os demais votos que lhe foram favoráveis, mas por outros fundamentos, em relação à ausência de abuso do poder econômico, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados nas ações de investigação judicial eleitoral. É como voto, senhor presidente. O que está em julgamento, portanto, é somente a atuação do primeiro investigado por abuso de poder econômico e eventual prática de Caixa 2, que consistem na acusação feita pelos investigantes para o reconhecimento da cassação do diploma do investigado Sérgio Moro e, em consequência, a perda de mandato e inelegibilidade. Passo a analisar a questão dos gastos com segurança agora. O investigado Sérgio Moro poderia se lançar como pré-candidato, assim o autoriza o artigo 36A da Lei das Eleições, o que representa o exercício de um direito subjetivo
de sua parte, o que inclusive será analisado mais detalhadamente na sequência. Ensina a respeito Neviton Guedes. O artigo 14 da Constituição Federal consagra os direitos políticos fundamentais do cidadão no seu sentido amplo, de maneira que o direito ao sufrágio assegura não apenas o direito eleitoral ativo, capacidade de votar, como também o direito eleitoral passivo, a elegibilidade ou capacidade de ser votado, que há, diz o eminente autor, o direito fundamental ao sufrágio passivo, direito à candidatura. E não atende o princípio da igualdade e da razoabilidade computar os gastos de segurança como justificativa para a perda do mandato do investigado. Explico. É notória a afirmação do filósofo grego Aristóteles de que a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Nenhum dos candidatos ao Senado do Paraná apresentava no pleito as mesmas condições de insegurança do que Sérgio Moro. Trata-se de fato notório que o investigado chegou a ser alvo de um plano de sequestro por parte da organização criminosa denominada PCC, considerada a maior facção criminosa do Brasil. Ainda que esse plano tenha sido descoberto após as eleições, não é desarrazoado concluir que, se tivesse atuado como pré-candidato sem todo o esquema de segurança que recebeu, poderia ser vítima de algum crime por parte dessa organização criminosa. Podendo Sérgio Moro se apresentar como pré-candidato a cargo eletivo, praticando os atos indicados no supracitado artigo 36A da Lei das Eleições, no que consiste em exercício de direito subjetivo ao seu alcance, direito fundamental, era perfeitamente lícito que, nas circunstâncias peculiares dele investigado, todas as despesas de pré-campanha relacionadas com segurança não tenham a natureza jurídica de gravidade suficiente para justificar a perda de mandato de senador. Seria injustificável, até mesmo ilógico, data vênia dos entendimentos em sentido contrário, que nessas circunstâncias peculiares que o TRE Paraná determinasse a perda do mandato do senador sob esse argumento. Após o julgamento no tribunal, as partes, acusação ou defesa, ainda podem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Os efeitos da decisão só são aplicados depois que o TSE analisar o caso, após ser provocado por eventual recurso. O advogado Luiz Eduardo Petinin, da Federação Brasil da Esperança, do PT, PCdoB e PV, disse que respeita a decisão do Tribunal Regional, mas pontuou que os votos contrários, no caso, deixaram clara a vultuosidade da pré-campanha de Moro. Aguardaremos a publicação dos votos para preparar o recurso para o TSE, afirmou o advogado. Já Bruno Cristaldi, advogado do PL, também citou os votos divergentes, dizendo que cederam excelente argumentação ao falar que o partido entrará com recurso. E completou, falando que o TSE dificilmente validará uma decisão que abre caminho para os candidatos se lançarem a um cargo com maior teto e depois registrarem candidatura a outro de menor expressão, pontuou em nota. Deixe seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.